Você pode até achar que está brigando por justiça, mas no fundo, quantas vezes você só quis ter razão? Quantas discussões começaram porque você sentiu que precisava se defender, impor sua versão, provar que estava certo, e no fim, ninguém saiu curado? A verdade é que existe uma diferença brutal entre vencer uma briga e curar uma ferida. Quando você quer ter razão a qualquer custo, você está alimentando o ego. Mas quando escolhe o caminho da cura, está nutrindo a alma. Mandela passou 27 anos na prisão. 27 anos. Preso por lutar contra o racismo, contra a desigualdade, contra a opressão. Ele tinha todos os motivos do mundo para sair dali querendo vingança, querendo gritar ao mundo: eu estava certo. E estava. Mas ele entendeu algo que a maioria das pessoas ainda não compreendeu. Vencer a briga não é vencer na vida. Se Mandela tivesse usado sua liberdade para atacar, revidar, expor os culpados, ele teria ganhado aplausos, mas não teria transformado um país. A dor de Mandela era real. Ele perdeu quase 3 décadas de convivência com a família, a juventude, a saúde, os amigos. Mas mesmo com tudo isso, ele escolheu não lutar com as armas da raiva. Porque ele sabia que, se a ferida não cicatriza dentro de você, ela vai continuar sangrando em todos ao seu redor. E é por isso que tanta gente vive exausta, porque está tentando resolver dores emocionais com discussões inúteis. Está tentando curar feridas profundas com pequenas vitórias de ego. Está tentando encontrar alívio num eu. Avisei, não viu como eu estava certo. Mas isso nunca cicatriza nada. Mandela entendeu que a dor que ele carregava não seria resolvida destruindo seus inimigos, e sim reconstruindo o que tinha sido ferido. Isso é muito mais difícil, é muito mais silencioso, mas é muito mais transformador. E aqui vai uma pergunta sincera. E você? Está brigando para vencer? Ou está pronto para curar o que ainda está aberto dentro de você? Aproveita esse momento e confere se você já está inscrito no canal Verum. Aqui, cada vídeo é um convite para refletir mais fundo, com sabedoria, com verdade. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque o próximo insight pode transformar sua vida. Sabe por que é tão difícil abrir mão de ter razão? Porque, de algum jeito, a nossa mente criou a ideia de que ser validado significa ser amado. Então a gente entra em relacionamentos, amizades, famílias e começa a competir com as pessoas, como se vencer no argumento fosse vencer no afeto. Só que o amor não sobrevive onde a guerra é constante. Quando você faz da sua dor uma bandeira de autoridade, você pode até calar o outro, mas no fundo continua gritando por dentro. E aí mora o perigo. Você se acostuma a viver com a ferida exposta, porque acredita que aquilo te dá poder. Mandela entendeu que o verdadeiro poder não está em ser ouvido por todos, mas em ser escutado por dentro. Ele não precisava provar que tinha razão. A própria história provou. Mas o que o tornou eterno não foi sua vitória política, foi sua vitória interna. E talvez o que está te impedindo de cicatrizar é essa necessidade de ainda ser entendido por alguém que nunca te escutou de verdade. Você espera que o outro peça desculpas, que reconheça seu esforço, que diga: você estava certo. Mas a vida não te deve isso, e seguir em frente exige uma coragem que não é ensinada nas escolas. A coragem de perdoar sem ser perdoado. De liberar alguém sem nunca ter sido valorizado. Mandela perdoou não porque os outros mereciam. Ele perdoou porque ele merecia paz. E quando você entende isso, você para de esperar o pedido de desculpas que nunca vem. Você para de insistir nas mesmas discussões, com as mesmas pessoas, tentando arrancar delas uma cura que elas não têm para te dar. A verdade é que enquanto você viver na necessidade de estar certo, você vai continuar refém de quem te feriu, porque o seu bem-estar vai estar condicionado à validação que você espera. Mandela entendeu que curar é libertar, e libertar é tirar da mão do outro o poder de definir quem você é.
Ele sabia que a luta que realmente vale a pena não é aquela que se trava com palavras afiadas, mas com o silêncio que constrói pontes. Ele foi preso por lutar por um mundo mais justo, e mesmo assim saiu sem amargura, sem querer revanche, sem buscar redenção no sofrimento do outro. Isso não é fraqueza, isso é maturidade emocional. E talvez seja essa a escolha que está diante de você agora. Continuar tentando convencer o mundo ou começar a reconstruir o seu interior. Ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Essa frase de Nelson Mandela carrega uma verdade crua e desconfortável. E talvez você esteja fazendo exatamente isso sem perceber, guardando a mágoa como uma forma de autoproteção. Relembrando os detalhes da ferida como se fossem provas de um julgamento que nunca vai acontecer. E se isso toca em você, respira fundo, porque não é um ataque, é um convite para parar de se castigar pelas dores que os outros causaram. Mandela ficou 27 anos preso e mesmo assim saiu dizendo: enquanto eu caminhava em direção à porta que me levaria à liberdade, eu sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. Isso é mais do que perdão, é sabedoria. É clareza de que curar é um ato de responsabilidade, não de merecimento do outro, mas como libertar uma dor que virou identidade. Como soltar o peso que já se confundiu com quem você acredita ser. Talvez a chave esteja em parar de ver o passado como um campo de batalha e começar a enxergá-lo como um campo de aprendizado. Mandela não ignorou o que viveu. Ele apenas escolheu não ser escravo daquilo. Ele disse: não há caminho fácil para a liberdade. E não há mesmo, porque o perdão é uma escolha diária, uma reconstrução silenciosa. E só quem já precisou se levantar enquanto ainda sangrava sabe o quanto isso exige. Só que a partir do momento em que você decide curar e não mais vencer, o jogo muda. A briga perde o sentido. A paz começa a fazer mais sentido que a razão. E aqui entre nós, você precisa mesmo ter razão, ou precisa de descanso emocional. Está pronto para parar de reviver o que te destruiu e finalmente recomeçar. Porque a ferida pode ter sido causada por outro, mas a cicatrização é sempre sua escolha. E esse vídeo pode ser só mais um conteúdo, ou pode ser o início de uma virada, uma escolha, a sua. E se alguma parte disso te tocou de verdade, eu quero te fazer um convite. Deixa um comentário aqui embaixo. Escreve o que você está decidindo soltar hoje. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para libertar o coração. Sabe o que machuca ainda mais do que a dor que alguém causou? É o eco que essa dor deixa. O silêncio que se instala quando a vida segue como se nada tivesse acontecido. E você fica ali, parado no tempo, tentando entender por que foi tratado daquela forma, por que aquilo aconteceu justo com você. A mente volta 1000 vezes na cena, como se fosse possível mudar o final. E no fundo, o que você quer mesmo é justiça, é que o outro reconheça o que fez. Mas aí entra uma das frases mais brutais e libertadoras de Mandela. A coragem não é a ausência do medo, mas a superação dele. E a superação, nesse caso, é aceitar que talvez nunca venha um pedido de desculpas. Talvez a justiça nunca aconteça da forma como você imaginou. Mas mesmo assim, a sua paz não pode continuar condicionada a isso. É duro ouvir isso, porque parece injusto ter que lidar com a cura sozinho, quando a ferida foi causada por outro. Mas aqui vai uma verdade. Enquanto você esperar que o outro se arrependa para só então começar a curar, você continua preso. Mandela entendeu isso quando saiu da prisão. Ele não esperou o governo reconhecer o erro. Ele decidiu que o caminho dele seria maior do que a dor. Se eu tivesse deixado o ódio me dominar, ainda estaria na cadeia. Essa frase não é só inspiradora, ela é estratégica. O ódio é um cárcere emocional, um veneno que nos distrai da vida, nos faz reféns de um passado que não muda mais.
Curar é dizer: isso me feriu, mas eu não vou mais permitir que continue me controlando. E talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado, lembrando de alguém, de uma situação, de um abandono. E tá tudo bem. A dor não precisa ser negada, ela precisa ser reconhecida e depois liberada. Você não é fraco por sentir, mas se torna forte ao escolher não deixar que esse sentimento dite os próximos capítulos da sua história. E aqui vai meu convite para você, que está até agora me ouvindo com o peito mexido. Compartilha aqui nos comentários uma coisa que você está pronto para soltar hoje. Uma dor, uma mágoa, uma lembrança que já não merece mais o seu espaço interno. Seu comentário pode ser o início do seu processo. E quem sabe também o alívio de quem vai ler e se sentir menos sozinho. Quando a gente escolhe abrir mão da razão, não é porque está dando o braço a torcer. É porque entendeu que existe algo mais valioso do que vencer uma discussão. Vencer a si mesmo. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Mandela sabia o peso que o rancor tem na alma. E ele também sabia que quem carrega esse peso não é quem causou a dor. É quem se recusa a deixar a bagagem no chão. A maioria das pessoas passa a vida tentando provar que estavam certas, tentando esfregar na cara dos outros que foram injustiçadas. Mas isso não traz alívio. No máximo, um prazer momentâneo que logo se transforma em mais vazio. Porque você pode até ter razão, mas ainda vai estar ferido. Curar é diferente. Curar exige maturidade emocional. É olhar para o que aconteceu e dizer: isso doeu, mas não vai mais me definir. Quando você age assim, você sai da posição de vítima e assume o lugar de protagonista. Você tira o foco do outro e coloca em si mesmo. E isso é transformador, porque a partir daí você para de viver esperando algo externo mudar e começa a se reconstruir por dentro. Mandela poderia ter passado o resto da vida tentando provar que ele era inocente, mas ele preferiu construir um futuro onde ninguém mais precisasse passar pelo que ele passou. Essa é a grande virada, sair do "por que fizeram isso comigo?" e ir para o que eu posso fazer com isso agora? A sua dor tem uma história, sim, mas ela não precisa virar seu destino. Quando você se apega demais à razão, à lógica, à justiça que nunca veio, você se trava, fica estagnado, não consegue amar de novo, confiar de novo, viver de novo. É como se todo o seu sistema emocional ficasse congelado no tempo em que a dor aconteceu. E para destravar isso, é preciso um passo de coragem, escolher a cura mesmo sem a reparação, escolher a liberdade emocional mesmo sem o perdão do outro. E se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo: eu escolho me libertar. Escrever isso pode parecer simples, mas é um ato poderoso. É o começo da virada. É a sua declaração para o universo de que você não vai mais viver sob o controle de algo que já deveria estar no passado. A primeira grande solução para sair desse ciclo de dor é encarar de frente o que foi varrido para debaixo do tapete. Porque a gente só consegue curar aquilo que tem coragem de olhar. Enquanto você evita lembrar, evita sentir, evita até pensar no que aconteceu, a ferida continua aberta, mesmo que escondida. E muitas vezes ela aparece disfarçada, em reações exageradas, em relacionamentos sabotados, em crises de ansiedade que parecem surgir do nada, mas não surgem do nada. Elas surgem do não dito, do não resolvido, do não curado. Mandela disse uma vez: coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de vencê-lo. E é exatamente isso que você precisa agora. Vencer o medo de revisitar o passado, não para sofrer de novo, mas para encerrar o ciclo de sofrimento. A segunda chave é entender que perdoar não é esquecer, não é justificar, e muito menos é permitir que a dor continue. Perdoar é cortar o laço energético que te prende ao que aconteceu. É recusar alimentar essa dor dia após dia. E isso, ironicamente, te devolve o poder.
Porque enquanto você alimenta o rancor, é como se a pessoa ou situação que te machucou ainda tivesse controle sobre você. Mas no momento em que você escolhe soltar, você se reposiciona. Você não depende mais do arrependimento do outro para seguir em frente. O perdão liberta a alma, ele remove o medo. É por isso que o perdão é uma arma tão poderosa. Mandela não falou isso como um poeta. Ele falou como alguém que viveu na pele o poder de perdoar. E quando você adota essa verdade, a sua alma começa, enfim, a respirar. Outro passo essencial: parar de buscar validação. Muitas vezes, a dor permanece viva porque você ainda espera que alguém reconheça que você foi ferido. Espera um pedido de desculpas, espera justiça, espera que os outros vejam o quanto você sofreu. Mas isso te mantém refém da aprovação alheia. A verdadeira cura acontece quando você não precisa mais que os outros reconheçam sua dor, porque você mesmo reconheceu, acolheu e decidiu curar. E se você sente que esse é o momento de dar esse passo, comenta aqui embaixo: eu não preciso mais da validação de ninguém para me curar. Escreve isso como um compromisso com você mesmo, porque esse é o começo de uma nova história. Uma história escrita por você, não pela dor. Se você chegou até aqui, já deu um passo gigantesco, porque assumir que a ferida existe, perdoar sem depender do outro e abrir mão da validação externa é um processo que exige maturidade emocional. Mas agora o foco precisa ser esse: transformar dor em propósito. Sim, é possível e necessário. Toda dor traz consigo uma mensagem, um potencial de crescimento, uma força que só quem passou por ela pode compreender. E quando você muda a pergunta de "por que isso aconteceu comigo?" para que isso aconteceu?", você muda de vítima para protagonista. Isso não significa romantizar o sofrimento. Significa dar a ele um sentido. E sentido cura. Como Mandela disse, o que conta na vida não é o mero fato de termos vivido, é a diferença que fizemos na vida dos outros que determinará o significado da que vivemos. Sua dor pode ser, sim, o combustível para você transformar a sua vida e até impactar outras pessoas. Essa transformação começa pequena, ao ajudar alguém com palavras que você gostaria de ter ouvido, ao compreender uma dor alheia que você conhece por dentro, ao enxergar que o que te machucou também te moldou. E não te moldou como alguém quebrado, mas como alguém mais profundo, mais atento, mais humano. Quando você compartilha sua história, ainda que num comentário, numa conversa íntima ou num projeto futuro, você dá à sua dor um novo papel, o de ponte. Ela deixa de ser prisão e passa a ser caminho. E nesse caminho, você encontra pessoas que também estão tentando se curar e que podem aprender com a sua coragem. Não porque você é perfeito, mas justamente porque você foi ferido e está escolhendo todos os dias não ser definido por essa ferida. Essa escolha é diária, não é linear, tem recaídas. Tem dias em que você vai sentir tudo de novo, como se tivesse voltado à estaca zero, mas não voltou. Esses dias também fazem parte da cura, porque, como Mandela dizia, depois de escalar uma grande colina, só descobrimos que há muitas outras colinas para escalar. E isso não é motivo para desanimar, é motivo para entender que a cura é um caminho contínuo e que cada passo importa. Cada pequena vitória merece ser celebrada. Cada dia que você escolhe não alimentar o ódio, não repetir o passado, não se diminuir por uma dor antiga, é um dia de revolução silenciosa. E revoluções, mesmo as mais discretas, mudam destinos. Se essa parte te tocou, falou com você, comenta aqui embaixo. Minha dor não vai me definir, vai me fortalecer. Escreve isso com força, como um grito de libertação, como um recomeço. Reconstruir não é apagar o que aconteceu, é integrar, é pegar os pedaços e decidir o que fazer com eles, porque a verdade é que você não vai ser mais quem era antes da dor. E tudo, bem, o que importa agora
É quem você está escolhendo ser depois dela. E esse depois começa com decisões simples, mas profundas. Uma delas é mudar a forma como você fala consigo mesmo, porque a voz que você escuta o dia inteiro não é a das pessoas que te feriram, é a sua. E se ela se tornou crítica, dura ou cruel, talvez ainda esteja repetindo frases que não são suas. Reescreva esse roteiro interno. Ao invés de dizer, eu mereci isso, ou eu sou fraco, comece a dizer, eu estou aprendendo, eu estou me reconstruindo, eu tenho valor. Isso não é autoajuda barata, é neurociência. A forma como você fala com você mesmo molda seu cérebro, suas emoções e, com o tempo, sua vida. Comece pequeno. Se você acordar triste, não se julgue. Sinta, respire, cuide e escolha um gesto de gentileza consigo mesmo. Pode ser tomar um café com calma, escrever o que está sentindo, fazer silêncio e depois dar um passo. Só um. Às vezes, o passo é levantar da cama. Às vezes, é bloquear quem te machuca. Às vezes, é pedir ajuda. O importante é se movimentar. Como Mandela dizia, eu aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Você não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. A vida não exige perfeição, ela exige presença. Coragem é continuar, mesmo tremendo, mesmo cansado, mesmo cheio de dúvidas. É fazer o possível com o que você tem hoje. E isso já é um ato de resistência e amor próprio. Se essa parte te tocou, comenta aqui embaixo. Estou me reconstruindo com coragem. Escreve isso como quem planta uma semente, porque você está, e um dia vai florescer. Você não precisa perdoar tudo de uma vez e não precisa esquecer o que aconteceu para seguir em frente. Perdoar não é justificar, é libertar. E essa liberdade começa quando você decide que a sua história não vai mais ser escrita pelas mãos de quem te feriu. É você quem segura a caneta agora. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, que a cura depende de você, não de um pedido de desculpas. Que talvez nunca venha, que às vezes quem te machucou nunca vai entender o quanto te feriu, mas você pode entender. Você pode acolher, pode colocar a mão sobre sua própria dor e dizer, eu sei, foi pesado, mas agora eu tô aqui com você. Isso é autorresponsabilidade e também é amor. Como dizia Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa. As pessoas aprendem a odiar, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Ensine a si mesmo a se amar, mesmo que ninguém tenha feito isso, antes por você. E o amor próprio verdadeiro não é sobre se sentir incrível o tempo todo. É sobre se comprometer com você mesmo, mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar. É parar de se abandonar quando você mais precisa de você. Tem dor que só você vai entender. Tem buraco que ninguém vê, mas que você sente todo dia. Só que isso não precisa te definir. Você pode olhar para esse vazio e escolher preenchê-lo com atitudes que te fortalecem. Estabelecer limites, dizer não, cuidar da sua saúde emocional, sair de ciclos que te destroem. Cada escolha dessas é um tijolo na reconstrução da sua história. Como Mandela dizia, a maior glória em viver não está em nunca cair, mas em levantar a cada vez que caímos. E levantar não é voltar para o mesmo lugar, é subir, é crescer, é ser alguém que olha para a própria dor e transforma em potência. Então aqui vai uma verdade difícil, mas libertadora. A dor que não cicatrizou ainda pode ser sua melhor professora. Ela pode te ensinar o que você aceita e o que não aceita mais. Pode te mostrar onde você precisa colocar limites, onde precisa se acolher mais, onde precisa parar de esperar validação de quem nunca vai dar. É desconfortável, mas necessário. Crescimento real dói, mas é esse tipo de dor que abre espaço para novas possibilidades. E nesse caminho, você não precisa se comparar com ninguém. Cada um tem um tempo, um ritmo, um jeito. Respeite o seu. E lembre-se, ninguém sabe a batalha que você luta em silêncio.
mas você sabe e você merece vencer. Não por ego, mas por dignidade, por merecimento, por você. Se esse vídeo te tocou em algum lugar aí dentro, eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho me curar, mesmo que doa. Escreve isso como uma promessa, como um pacto consigo mesmo. Porque a sua dor não é sentença, é ponto de virada. E você já começou a virada. Tá aqui, tá ouvindo isso, tá sentindo. E sentir é o primeiro passo para mudar. E se você chegou até aqui, já deu mais passos do que imagina. Então agora eu só te peço mais um. Se inscreve no canal. Porque aqui a gente continua essa caminhada juntos. Porque aqui a gente escolhe se curar e não carregar o que não é mais nosso. Te vejo no próximo vídeo.